Fala pessoal, tudo bem? Lucas Amaral aqui mais uma vez, e hoje a ideia desse vídeo é criar um blog post otimizado para mecanismos de buscas utilizando o GPT-3. Bom, a gente sabe que o GPT-3 é uma ferramenta aberta, né? Uma ferramenta que você pode vir aqui e pode explorar. Ela é, na verdade, um API, tá? Utilizado em outras ferramentas. O que eu quero dizer com isso? As pessoas podem utilizar os códigos do GPT-3 para desenvolver os seus próprios softwares. E com isso vão sendo criadas ferramentas cada vez mais específicas. Então, a gente vai ter várias outras ferramentas criadas a partir do GPT-3 ou outras tecnologias que servem para te auxiliar, por exemplo, na criação de conteúdo, vão ter ferramentas que vão te auxiliar na criação de planilhas, vão ter diversas ferramentas. Isso quer dizer o quê? Né? Além de outros tipos de inteligência artificial. Mas o que que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir desse momento, vão ser criadas ferramentas cada vez mais específicas para cada atividade de marketing. Né? Você pode ter ali uma atividade de marketing voltada para a produção de conteúdo no geral, ou uma ferramenta de inteligência artificial voltada para a criação de fluxos de e-mail marketing, de blog posts, de e-books, de livros físicos reais que você pode imprimir depois e distribuir para o seu público. Então, esse tipo de ferramenta ainda em estágio embrionário, né, que a gente está aí no início dessa aplicação de tecnologia no nosso dia a dia no marketing, ele vai se desenvolver aos poucos, vai melhorando e é óbvio, a gente tem que estar preparado para saber utilizá-la, né? Até porque isso vai ser uma habilidade requerida aí no futuro, tá? Então vamos lá, vocês podem ver que eu estou aqui com a guia aberta do GPT-3 e um documento em branco do Google. Somente isso, né? Boa parte dos redatores aí, eles utilizam essa ferramenta, né, o Google Docs, para criar os seus textos. Então vamos lá. Vamos pensar aqui, tá? Como eu disse, a gente vai fazer do zero e eu acho interessante que seja do zero para que a gente veja como funciona todas as etapas, o brainstorm, né? Suponhamos que você esteja com um cliente, né? Ou você faz parte da equipe de uma empresa. Vamos pensar aqui de mundo pet, tá? Animais de estimação. Ou seja, você trabalha vendendo, ah, vendendo serviços relacionados a animais ou também outros tipos de texto, outros tipos de produto, né? Comida animal, ração, brinquedos para pet, roupas, tá? E aí, para a gente entender como o GPT-3 é uma ferramenta poderosa, tá? Aí eu vou tentar entender aqui o que que ele pode fazer por mim, né? Em vez de chegar aqui e falar, olha, escreva um blog post para tal coisa, o que que eu vou fazer? Eu vou começar aqui pedindo para ele me dar sugestões, tá? Porque a gente parte de uma base. Uma base é um blog de animais de estimação, tá bom? Vamos partir dessa base aí, tá? Que a gente sempre tem normalmente, né? Quando a gente trabalha numa empresa, o blog sempre tem uma temática, correto? É importante que ele tenha uma temática. Então vamos lá. Ah, vamos pedir para ele, ah, sugira 5 títulos para blog posts de um blog de animais de estimação. Como escolher o melhor pet para você, 5 dicas para manter seu animal de estimação saudável, como aproveitar ao máximo seu tempo com seu animal de estimação, 10 jogos divertidos para brincar com seu animal de estimação, os melhores alimentos para alimentar seu animal de estimação. Bom, ele me deu algumas boas ideias, né? Apesar da gente ver aqui, por exemplo, que existe uma certa repetição de palavras e tal, mas então não estou satisfeito ainda. Sugira mais 5 opções. Como lidar com problemas de comportamento de animais de estimação? Como cuidar de seu animal de estimação durante as férias? Saiba como escolher o melhor veterinário. Então, como vocês podem ver aqui, isso vai ser ilimitado para mim, né? Ele vai me dando as sugestões do que eu preciso e a gente vai construindo esse texto juntos, tá? Agora, eu vou pensar aqui em um blog de ah, advocacia. Como criar um contrato de advocacia eficaz, como lidar com clientes difíceis, o que você precisa saber sobre o direito do trabalho,
Olha aí, ele já está me dando uma porção de temas, né? A gente precisa ter aqui em mente, gente, que muitas das vezes, né, essa ferramenta, ela auxilia muito, né, inclusive para você encontrar palavras-chave, mas é claro, ela ainda não é 100% ela não é criada para essa funcionalidade. Então, o que que a gente poderia fazer? Trazer os dados de outra ferramenta, por exemplo, o SEMrush, ou Ahrefs, ou Moz, ou Ubersuggest, ou o que você quiser usar aí nas suas pesquisas, para utilizar. Então, eu imagino que, por exemplo, direito do trabalho seja uma keyword interessante, tá? Então, vamos supor que o nosso blog ele é focado, ele é para o escritório de advocacia, cujo blog é focado em direito do trabalho, beleza? A importância da observância dos direitos trabalhistas, como a legislação trabalhista garante a segurança do trabalhador, como calcular os direitos trabalhistas de um empregado. Olha aí que interessante. Várias sugestões que ele vai trazer aqui pra gente, né? Então, adiante, mais à frente, né, é possível que a gente tenha aí algumas ferramentas, como já existem de fato algumas ferramentas que tentam fazer isso, que já levam em consideração, por exemplo, o volume, a dificuldade de ranqueamento, qual é o tamanho do texto. A gente tem uma experiência aí no blog bem interessante de uma outra aplicação, né, a SEO.ai. Depois vocês podem olhar aí no nosso canal, tá bom? Aqui eu vou tentar dar continuidade, tá? A um texto que a gente tentou criar nessa ferramenta a qual eu acabei de me referir, tá? Então vamos tentar criar aqui um texto sobre 5 títulos, 5 abordagens. Vamos ver se ele faz isso. Abordagens para um texto sobre pesquisa de mercado. Análise de tendências de mercado, estudo de segmentação de mercado, estudo de concorrência, pesquisa de preços, pesquisa de avaliação de produtos. Olha aí, gente. Olha aí quão poderosa é essa ferramenta, né? Bom, então eu vou pedir aqui, na verdade, sugira 5 títulos para um texto sobre pesquisa de mercado. Conhecendo o seu público-alvo, como fazer uma pesquisa de mercado eficaz, os benefícios da pesquisa de mercado para a sua empresa, desvendando os mistérios da pesquisa de mercado. Eu quero criar um texto mais completinho, tá, gente? Então o título que eu vou escolher será utilizado, criado por mim esse, né, utilizando aqui o meu conhecimento, tá? Que não é muito sobre pesquisa de mercado, claro, que fique bem claro, tá? Eu coloquei um tema como esse justamente para que a gente possa entender como a gente faria um texto do zero, né? É um tema que eu não domino completamente. Seria diferente, por exemplo, se eu te escolhesse um texto sobre marketing, né? Eu conheço sobre marketing, então ali eu poderia ter ah, um controle maior. Então eu quero colocar aqui um tema que é complexo para mim, para que a gente possa entender como isso funciona, né? Trazer obstáculos e desafios, né, para nossa atividade aqui. Então, o guia, eu vou colocar o guia completo da pesquisa de mercado para empresas, ok? Vamos começar aqui então com esse título, tá? Eu vou colocar aqui então, crie subtópicos. Tô olhando a minha colinha aqui, tá, gente? Porque eu coloquei aqui as sugestões de coisas que eu devo fazer, tá bom? Para o texto, a gente copia aqui. Vamos ver o que ele traz para mim. Como você pode ver, nós já temos aqui os nossos subtópicos, tá? Ele traz em uma formatação diferente, mas a gente vai analisar direitinho, tá? Vou tirar a numeração, tá? Eu acho que não cabe aqui essa numeração.
e a gente dá continuidade ao nosso texto aqui. Bom, então vamos observar quais são esses subtópicos que ele me deu. O que é pesquisa de mercado? Por que é importante realizar a pesquisa de mercado? Como realizar uma pesquisa de mercado? Qual a metodologia apropriada para a pesquisa de mercado? Então aqui, me parecem subtópicos relevantes, subtópicos interessantes. Já vamos colocar eles aqui no H2 e continuar com a nossa pesquisa. Aqui, gente, eu posso colocar, escreva as respostas para cada um desses subtópicos. Vamos ver o que ele traz para a gente. Bom, ele trouxe algumas respostas um pouquinho curtas aqui, né? Mas vocês provavelmente vão perceber que as respostas são condizentes, correto? Cada uma ao seu tópico aqui. Então vamos ver. O que é pesquisa de mercado? Pesquisa de mercado é o processo de obtenção de informações e análise de dados sobre o mercado para entender as necessidades, desejos e comportamentos dos consumidores. Então vocês podem ver que ela diz respeito à pergunta 1, ou seja, utilizando do follow-up, né? Ele entende que a minha segunda pergunta está relacionada à minha primeira. Vamos dar vamos continuar aqui agora, tá? Já que a gente está escrevendo um texto, né? E como eu disse, o GPT-3 não é criado para essa funcionalidade. Vamos começar a escrever o tópico, né? O texto em si. O que é pesquisa de mercado? Vamos ver o que ele traz para a gente. Aqui, gente, vocês podem ver que eu estou no tamanho máximo de 256, tá? Se a gente aumentar aqui, ele vai aumentar o tamanho desses textos. Vamos fazer essa solicitação de novo. Bom, ela não foi muito maior, mas eu posso pedir que ele continue, correto? Mais uma vez. Agora ele parou. Vamos aumentar bastante aqui. Não deu certo. Então vamos colocar para ele continuar aqui, tá? Continue, por favor. Não, não funcionou. Continue, por favor, lendo aqui. A gente precisa entender que a ferramenta a gente não domina, nem eu compreendo ela, nem ela me compreende tão bem. Então a gente vai aqui aprendendo aos pouquinhos, né? Continue o texto. Continue o texto. Preciso pedir, por favor, não, né? Vamos dar mais espaço para ela. Fale mais sobre o tema. Ok. Agora eu quero o seguinte: apresente um contraponto aos parágrafos anteriores. Olha aí que legal, gente. Como vocês podem perceber aqui, né? Ele consegue utilizar inclusive contra-argumentos, entre outros recursos que, que ele nos dá aqui, tá bom? Então vamos copiar essas partes aqui e no final a gente analisa o texto como um todo, tá? Esse texto não vai para o ar, então assim, a gente vai ter um cuidado com ele, porque a gente quer testar como essa ferramenta pode auxiliar, tá? Mas a gente também não precisa, a princípio, observar cada nuance. Aqui a gente já pode reparar, né, por exemplo, que ela está longa, com os dispositivos móveis esses blocos não são recomendados, tá? Mas vamos ver aqui como é que ficou o texto dela.
A pesquisa de mercado é um processo sistemático para coletar, analisar e interpretar informações sobre o ambiente de negócios, o mercado, os clientes e os concorrentes. Ela é geralmente conduzida por empresas. Vamos dar um parágrafozinho aqui, né? Ela é geralmente conduzida por empresas, organizações e instituições com o objetivo de informar a tomada de decisão e ajudar a desenvolver estratégias de marketing. Ela pode ser realizada por meio de métodos qualitativos ou quantitativos. A pesquisa de mercado geralmente envolve a realização de entrevistas, questionários, análise de dados, entre outras técnicas. Bom, vocês podem ver que o texto me parece interessante. Vamos tentar olhar aqui como é que é o contra-argumento? No entanto, é importante lembrar que a realização da pesquisa de mercado também pode apresentar alguns riscos. É possível que a empresa não consiga obter os resultados desejados, ou que os resultados obtidos não sejam confiáveis. Por isso, é importante ter cuidado ao realizar pesquisas de mercado e ter certeza de que os resultados serão usados de maneira adequada. Além disso, é importante que os dados obtidos sejam analisados corretamente para garantir que as estratégias da empresa sejam adequadas. Beleza, né? Temos aqui já o início do nosso texto, tá? Sim, o primeiro subtópico, na verdade, né? Vamos tirar essas coisinhas aqui e agora eu quero pedir o seguinte: reescreva este texto em uma linguagem, em um tom analítico. Vamos ver o que ele faz pra gente? Vamos pedir isso aqui apenas para um trecho menor, tá, gente? Para a gente testar a funcionalidade, porque aparentemente existe um limite aqui para a ferramenta. Estou usando a versão gratuita, né? Bom, ele tentou aqui criar um tom um pouco mais analítico, né? Apesar de que ela já tinha um tom analítico anteriormente. Então vamos pedir para ela reescrever em um tom engraçado. Será que dá para falar de pesquisa de mercado em um tom engraçado, gente? Opa, encontrou alguma dificuldade, mas... Ah, pesquisa de mercado. É como um detetive tentando desvendar os mistérios da vida. Quem está comprando, quem está concorrendo, quem está fazendo o quê. É como se você fosse um herói de filmes de ação tentando salvar o dia com informações cruciais. Olha aí, interessante, né? Deixa eu colocar aqui. Reescreva esse texto. Explique, explique este texto para uma criança de 5 anos. A pesquisa de mercado é como um jogo de caça ao tesouro. As empresas, organizações e instituições procuram por coisas especiais escondidas no ambiente de negócios, no mercado, nos nossos clientes e nos nossos concorrentes. Olha aí, já trouxe uma outra abordagem. Eu queria testar aqui depois como ele reagiria a diferentes personas. Eu sei que outras ferramentas você pode colocar inclusive o público-alvo, né? Porque afinal de contas, por exemplo, no tema lá que a gente estava falando sobre os animais de estimação, eu poderia tanto ser um pet shop, né? Cujo público-alvo é o consumidor final, ou uma distribuidora de produtos para pet shop, né? Cujo público-alvo é o dono do pet shop. Eu gostaria de ver como ele reagiria a esses diferentes tipos de. Claro, a gente está explorando a ferramenta ainda. Talvez seja possível que a gente faça isso dando instruções a ele, né? Ó, agora a gente vai. Ah, só para falar para vocês aqui, né? A gente vai realizar esse mesmo processo, né? Aqui na criação do texto para cada um desses tópicos, né? Então, eu vou vir aqui, eu vou. Por que é importante realizar a pesquisa de mercado? Ele vai me dizer por que é importante realizar a pesquisa de mercado. Né? Então aqui temos a segunda parte do nosso texto. Aqui, por exemplo, em 10 passos. Vamos lá. Eu peguei esse tópico, né, como realizar uma pesquisa de mercado, e eu vou pedir para ele colocar em 10 passos, beleza? Então aqui, como vocês podem ver, ele já trouxe alguns tópicos ainda mais específicos. E agora sim, eu acho que
a gente pode manter a lista numerada, correto? Vamos lá. É óbvio, né, gente, que no momento em que você for criar o seu texto, você vai ler com cuidado essas informações. A verdade é que você não deve sequer utilizar o texto, né? Pelo menos por enquanto, é possível que outras pessoas obtenham respostas parecidas e seja identificado como plágio, né? Mas a verdade é que essa ferramenta ela é extremamente útil, especialmente na etapa da pesquisa, né? Ou quando você estiver travado, precisando saber mais pontos, utilizar a criatividade, né? Eu mesmo já criei alguns textos, tá? Utilizando esse recurso como ferramenta de pesquisa. E é óbvio, às vezes ele vai te dar informações desatualizadas, você precisa conferir essas fontes. Mas é muito semelhante ao trabalho que o redator faz já hoje durante a pesquisa, né? Vamos supor que você seja um redator e peça para ser, que peçam para você escrever um texto sobre programação. E você não entende muito sobre programação, o que você faz? Vai até o Google e realiza uma pesquisa, correto? E aí você vai entender os pontos e tudo mais. É mais ou menos isso que você faz aqui no GPT-3. A pesquisa é o ponto mais importante. Aqui eu estou tentando mostrar para vocês como ela funcionaria na produção do conteúdo já, né? É claro que levando em conta, tá, que a gente precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa. Afinal de contas, é uma ferramenta de inteligência artificial, né? Ela não pensa exatamente como um ser humano, né? Ela faz um compilado de informações e traz para a gente em uma linguagem natural. Ela utiliza mais de 175 bilhões de parâmetros, tá, gente? Agora, hoje, em alguns meses, provavelmente vão ser 100 trilhões de parâmetros. Imagine o que vai ser daqui a 4, 5 anos, né? Então, mesmo que ela seja imperfeita hoje, o que eu acho que já é bem difícil, né, de reparar pelo que você está vendo aqui, em algum tempo ela será indistinguível da ação humana, acredito eu, tá bom? Bom, então aqui, gente, eu não vou dar completar cada um deles, né? Vocês entenderam qual é a mecânica por detrás disso aqui, correto? Então, o que a gente vai pedir agora? Eu vou colocar esse texto aqui, vou copiar o nosso texto, tá? Vamos supor que ele venha só até aqui, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais, né, gente? E eu vou pedir o quê? Escreva uma introdução para este texto, ok? Poderia fazer o processo inverso, eu escrever a introdução. Aqui ele deu errado, hein, gente? Eu escrever a introdução e pedir para ele continuar o texto? Poderia fazer isso. Bom, aqui ele escreveu a nossa introdução. A gente vai copiar e colar, tá? Então, quanto vocês podem ver, uma introduçãozinha curta, né? Elabore mais a introdução. Vamos pedir para ele, vamos fazer isso? Vamos ver melhor a introdução. Será que ele faz? Ah, tá, ele tá pedindo. Opa. Vamos ver se ele vai aqui. Bom, me parece que ficou bem semelhante, né? Elabore, desenvolva mais a introdução. Vamos ver se com essa aqui hoje, né, o mais em vez de melhor, tá vendo? Ele desenvolveu melhor. A introdução aqui ficou maior do que a nossa introdução anterior. Agora, gente, eu vou pedir para ele
Como vocês podem ver, eu estou tendo algumas dificuldades por questão de que eu ainda não sei qual é o limite, né? Qual é o limite tanto de leitura dele aqui, quanto o limite de resposta que ele pode me dar, né? Essa é uma versão freemium, né? Uma versão que a gente está usando gratuitamente, né? Parcialmente gratuita, porque ele dá alguns créditos para a gente, né? Então, o que que eu quero fazer agora? Eu quero pedir para ele escreva uma conclusão para este texto. Tá vendo? Não está dando por causa do limite. Então, vou apagar alguns aqui e vou solicitar de novo que ele faça isso, né? A gente está usando um modelo de tamanho de conteúdo de 4.097 tokens. Não sei exatamente como é que funcionam esses tokens, né? São as coisas que a gente gasta, né, desses tokens. É como se fosse a moeda aqui do negócio, do GPT-3. Vamos tirar essa parte de cima e solicitar. Olha aí a nossa conclusão. Vou colocar ela aqui no final do texto. Ali, gente, eu não sei dizer com precisão se ela está levando em conta as respostas anteriores já, entendeu? Se ela está levando em consideração tudo que eu já pesquisei antes, né? E é por isso que eu estou deixando esse textinho aqui em cima. É uma dúvida que eu realmente tenho aí também. Mas, pelo que eu entendi, vamos pedir para ele colocar aqui. Vamos apagar tudo e vamos ver se ele vai considerar o que eu acabei de escrever, tá bom? Escreva uma chamada para a ação para este texto. Vamos ver se ele vai levar em consideração. Não tem texto nenhum aqui na tela, né? Tá vendo? Não considerou. Nesse caso, não foi considerada. Ou seja, a minha pesquisa ela tinha que ser contínua aqui, né? Então, vamos colocar só o nosso primeiro parágrafo, a primeira parte aqui, né, que a gente tinha feito. E aí, escreva uma chamada para a ação para este texto. Ok? Né? Aqui ele interpretou que a gente é uma empresa que oferece os serviços de pesquisa de mercado. Então aqui a gente vai ter a nossa conclusão e a gente vai ter a nossa chamada para a ação, ok? Então tá quase tudo aqui, né? Agora o que eu quero testar aqui, gente, tá? Como eu disse, essa ferramenta não é voltada à produção de conteúdo, tá? Aqui é só para a gente brincar um pouquinho, mas em breve, aliás, em breve não, já temos ferramentas que são voltadas à produção de conteúdo. Eu quero descobrir agora, encontre textos âncora para inclusão de links. Vamos ver se ele traz para a gente. É, eu acho que ele não levou em consideração o texto anterior nesse caso, tá? Como eu disse, a ferramenta não é criada com essa funcionalidade. Mas o que eu posso fazer, por exemplo, nesse caso, é pegar esse texto, cite as palavras com maior densidade. Este texto. Vamos ver se ele vai fazer isso para mim. Olha aí, fez, né? Então a gente tem aqui mercado 5 vezes, pesquisas 4 vezes, produtos. Ele não segmentou exatamente, né? Porque é pesquisa de mercado, né? Mas percebam como isso daqui já é um indício de que em breve a gente terá é, algo que faça essa funcionalidade. Então, por exemplo, dados. A gente tem um texto sobre dados no nosso blog, a gente vai lá, vai encontrar essa palavra, vai inserir ali o link, vai facilitar também até o processo de você inserir links internos ou externos, né? De entrada, links internos ou de saída no seu blog post, né? E fazer com que
E isso facilita muito, né, o nosso processo, por exemplo, de criação de conteúdo para quem cria blogs aí. É, uma coisa interessante também é que esse tipo de ferramenta, né, ele, principalmente os focados em produção de conteúdo, ele pode ter uma base de dados pessoal. O que eu quero dizer com isso? Ele promete que, a partir do momento que você começa a escrever seus textos, ele está coletando seus dados, tá? Não dados pessoais, tá, gente? Os seus dados de escrita. Então, ele vai imitar o seu estilo de escrita para os próximos textos. Quanto mais você escreve, mais ele imita o seu estilo, compreende como você escreve, compreende quais são as suas características próprias, e daqui a, sei lá, 300, 400 textos, ele vai estar escrevendo mais parecido do que foi no primeiro texto. Beleza? Então aqui a gente poderia ter colocado para reforçar o argumento, né? Vamos tentar, isso eu quero tentar, é um teste que eu gostaria de fazer também. Eu quero que ele reforce este argumento com a opinião de um especialista. Vamos ver? Olha aí, gente. De acordo com o consultor de marketing Bob Stone, a pesquisa de mercado é um processo fundamental para qualquer empresa. É óbvio, tá, gente? A gente sempre tem que tentar corrigir e observar a credibilidade do que a inteligência artificial está dizendo para nós, tá? Não é 100% confiável ainda, tá? Então pode ser que o Bob Stone não tenha dito isso ou tenha dito isso em outro momento. Pode ser que isso seja desatualizado, tá, gente? Então é importante a gente tentar consultar normalmente isso aqui provavelmente, né, deveria estar em inglês, né, deve estar em inglês na internet, mas se a gente copiar isso aqui, né, e colocar lá em inglês no Google para ver se a informação é verídica, é verdadeira. Agora, o que que eu quero tentar? Reforce este argumento com dados. De acordo com um estudo realizado pela Deloitte, 93% das empresas que realizam pesquisa de mercado acreditam que ela facilita a tomada de decisão. Olha aí, novamente, é, a gente tem aí mais um recurso muito interessante para inserir no nosso texto, né, dados, o que a gente sabe que aumenta muito a autoridade do texto. O que eu quero agora é pedir para ele fazer o seguinte: crie uma lista. Bom, vamos ver se ele entende o bullet points, né? Um bullet points citando sobre, né? Sobre este texto. Tá vendo? Em vez de me dar as informações aqui em formato de parágrafo, ele me dá em formato de lista, né? Olha que legal. É muito legal utilizar isso, tá, inclusive para essa questão de pesquisa, tá, gente? Você quer argumentar a favor de alguma coisa, você quer colocar mais detalhes, você pode excluir ou não. Olha que legal, ele te dá a mesma informação em um sistema de listas, que a gente sabe que é bem mais fácil, é bem mais digerível, né? Bom, tá aí, gente. Eu acho que deu para você entender, o vídeo já tá bem longo, né? Então, como isso aqui vai ajudar a gente, né, a criar conteúdo a partir de hoje? Você vai só copiar e colar esse texto que foi feito pelo, pelo GPT-3 ou outra ferramenta? Não, não vai fazer isso. O que você tem que fazer é utilizar isso para te ajudar, né? Nos momentos em que a criatividade falha, nos momentos em que você precisa de uma informação adicional, mas que você não conhece. É claro que isso vai facilitar muito a vida do redator, né? E a inteligência artificial vai funcionar como o copiloto da criação, tá? Os textos ainda serão originais, porém, é, o processo de pesquisa que você faz será acelerado, né? É claro, gente, vão ter pessoas que vão utilizar isso aqui, vão copiar e vão colar lá no blogzinho deles e pronto, né? Mas eu acho que para que o conteúdo mantenha a primazia, para que ele seja um conteúdo de fato útil ao usuário, que é sempre o nosso objetivo, a gente precisa enriquecer esse texto, a gente precisa trazer insights que vão vir através de pessoas, a gente precisa trazer entrevistas, colocar infográficos, organizar melhor as informações que ele está trazendo para a gente.
E eu acho que é isso que o amanhã reserva para os produtores de conteúdo, né? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a inteligência artificial vai adentrar esse campo com muita potência. Podem acreditar no que eu estou falando, tá bom? Então, obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha aí. Dessa aulinha não, desse teste que a gente fez aqui juntos. Deixem aí sugestões para outros tópicos, para outros testes que a gente possa fazer, para a gente começar a entender é, como essas ferramentas vão influenciar no nosso dia a dia daqui para frente, beleza? Isso aqui provavelmente vai acelerar bastante o nosso processo de criação. A gente se vê numa próxima oportunidade.